Meus amigos, boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025. São 9h59 da noite agora, quase 10 da noite. E passando por aqui, né? Graças a Deus, mais um ano. Hoje é dia 11, sábado, dia 15, meu aniversário. Tô completando 28 anos, com a graça de Deus. No sábado eu vou estar trabalhando, por isso que eu resolvi gravar hoje. É uma felicidade imensa. Mais um ano, graças a Deus, estou completando mais um ano de vida, mais experiência, mais aprendizado, mais vivência. É sempre um motivo de agradecimento a Deus. Peço a Ele muita saúde para mim, muitos anos de vida, a minha família, meus amigos, as pessoas de bom coração desse mundo aí gigantesco. Deus tenha piedade e misericórdia de todos nós, continue abençoando poderosamente todos nós. E com a graça de Deus, Ele nos concede saúde para que eu venha aqui mais um ano, conversar com vocês e agradecer a Deus por tudo. Comentar com vocês também que no final de fevereiro, na última semana de fevereiro, minha família retornou para o Ceará. Meu pai, minha mãe, meu irmão caçula. Uma viagem muito especial. Passaram cerca de 2 meses aqui e só me concederam alegria. Ainda ficaram aqui em casa um pedacinho do mês de fevereiro. Foi uma benção. Um momento lindo da minha vida. Produção de maravilhosas memórias para a vida, com certeza. Estar na presença do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de uma irmã querida, de um sobrinho, é sempre um motivo de muita felicidade mesmo. Eu digo mesmo uma avó querida que eu tenho, mãe do meu pai, uma grande amiga também, de sempre, que passou por uma questão delicada de saúde, mas que graças a Deus tem se recuperado. E passando por aqui, para comentar com vocês esses detalhes especiais da minha vida. E saber como é que vocês estão, Tudo bem? Tenho muita fé em Deus que sim. Agora, mudando de assunto, o que eu queria comentar também era o seguinte. Assunto de política. De dezembro para cá, aqui no Brasil, o que me chamou a atenção, o primeiro assunto é a união do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, com a União Europeia. Para mim isso foi diplomacia, nada mais, nada menos. É uma fachada, entre aspas, para parecer que a economia brasileira vai bem. E a gente sabe que a economia não anda bem. A União Europeia viu que a economia da Argentina está de vento em polpa. Daí o acordo de parceria visa interesses da União Europeia. E se a União Europeia não firmasse esse acordo com o Mercosul, o Mercosul poderia muito bem firmar acordos individuais com países que nem a França, países da Europa, que nem a França, entre outros países, de forma individual, provavelmente. Entendeu? E um outro assunto também, de dezembro para cá, eu tiro a base de dezembro porque foi o último vídeo longo que eu gravei, Réveillon para cá. Um outro assunto político que me chamou a atenção foi as eleições para a presidência do Senado e da Câmara, no início de fevereiro, mês passado.
torci para o Marcel Van Hatten ganhar a presidência da Câmara e torci para o Eduardo Girão ou para o Coronel Marcos Pontes ser o vencedor das eleições para a presidência do Senado. Torcida para eles. Ganhou o Davi Alcolumbre, não levo fé no Alcolumbre, não levo fé nele. Acho que o Alcolumbre, presidente do Senado, numa possível eleição do presidente Bolsonaro, provavelmente Davi Alcolumbre pode trair ele, sacanear ele. Então a gente tem que estar atento ao Alcolumbre. Entendeu? Nunca imaginei que ele fosse eleito. E o Hugo Mota, que foi eleito presidente da Câmara, eu também não levo fé nele. Não deu nada contra, mas não tem uma bagagem, não tem um conhecimento, não tem muitas declarações, discursos, em plenário. Não levo muita fé. Não. O outro assunto que me chamou a atenção recentemente, as medidas do governo federal para baixar o preço dos alimentos. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com a cúpula do governo e anunciou algumas medidas. Dentre elas, eu anotei aqui, fazendo a pesquisa, que foi o seguinte: a zeragem na alíquota de imposto de importação. A zeragem da alíquota desses impostos, de importação, foram para os setores alimentícios da carne, do café, do açúcar, do milho, do óleo de girassol, do azeite, do óleo de palma, da sardinha, do biscoito e massas alimentícias. Ou seja, cada gênero alimentício desse tinha uma porcentagem de alíquota de imposto federal. Dessa numeração passou para zero, não é mais cobrado. Uma outra medida, o Plano Safra. Prioridade para a produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra. Ou seja, o feijão, o arroz, o milho, entre outros grãos. Uma outra medida, fortalecimento de estoques reguladores pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Uma outra medida, aceleração do sistema sanitário de abate municipalizado. Uma outra medida, estimular a publicidade dos melhores preços para ajudar o consumidor. Pode ser uma boa também. Interessante. Uma outra medida, pleito aos governadores, ou seja, delega aos governadores decisão para redução do ICMS sobre os produtos alimentícios da cesta básica. Tomara que dê certo. Apesar de eu não apoiar esse governo, desde o princípio, sempre tive um apoio, um carinho muito grande pelo Bolsonaro, mas desde que o mundo é mundo, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, ou seja, do pobre, nos quais me incluo. E os alimentos estão muito caros, não é de hoje. Desde meados da pandemia, houve uma disparada no preço dos alimentos e não reduziu mais. É uma pena. A gente sabe que isso é maldade. Os grandes fornecedores aí, mundo afora. Enfim, mas mudando de assunto, eu queria destacar um assunto também político que eu achei interessante. A entrevista do seu Alexandre Garcia com a dona Michele Bolsonaro, que foi dividida em duas partes, dias 7 e 8 de março. Assistam, entrevista excelente, relatos lindos. Está no canal do seu Alexandre Garcia, grande jornalista, um grande brasileiro. Ele que já entrevistou grandes personalidades, que nem o General Figueiredo,
foi um grande amigo do eterno Silvio Caldas, né? Grande seresteiro, grande cantor, grande brasileiro, tenho muito orgulho dele também. E queria destacar também um tema importante da política, é o grande encontro do querido presidente Bolsonaro com o povo, em Copacabana, dia 16 de março, às 10 horas da manhã. Eu estarei lá. Eu vou trabalhar no domingo, mas eu estarei lá. Irei lá, vou observar a movimentação e vou pegar o metrô retornando para a Barra, né? Não poderia nunca deixar de não ir, né? Tem que comparecer. É um dever de ética, de cidadania, né? Muito importante. E dia 6 de abril, 2 horas da tarde, o encontro será na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu não estarei lá, mas meu coração vai estar lá. Minhas orações, meu pensamento positivo. Entendeu? E qual o objetivo desse grande encontro, né? É em prol da anistia dos presos do 8 de janeiro. A anistia é muito importante. É muito importante. Pessoas que estão presas não fizeram nada. Entendeu? E muitas pessoas que foram presas não fizeram nada demais. É o caso de uma senhora chamada Dona Débora dos Santos, uma matriarca, uma trabalhadora, uma senhora séria dos nossos tempos, porque pegou um batom, passou numa estátua lá pelas dependências lá de Brasília, hoje vai puxar quase 20 anos de prisão. Isso é um absurdo. Não matou, não roubou, não prevaricou, não usou a máquina pública em benefício próprio, não desviou dinheiro, não deixou de pagar o imposto de renda. Está preso, está deixando de ver o crescimento dos filhos, está deixando de estar do lado do marido. Esse é só um exemplo. São várias outras pessoas. Entendeu? O Clezão morreu na cadeia, deixou uma família maravilhosa. Gente, o Brasil está vivendo uma ditadura de esquerda. E a grande mídia não fala nada. Fica por isso mesmo. Porque esse governo federal abriu aquela torneira deletéria que o Bolsonaro fechou. Entendeu? De não molhar a mão da mídia com propaganda em prol do governo. Entendeu? Agora que a torneira está aberta e essa mídia grande está metendo a mão, entendeu? Nessa verba boa, né, para falar bem do governo, estão ocultando essa informação, só não vê quem não quer. Entendeu? O Brasil vive uma ditadura de esquerda, aonde esse Alexandre de Moraes faz o que quer. Ele decide, ele que despacha, ele que manda, ele que desmanda. Tem a dó, né? Pô, fala sério. As pessoas veem e não fazem nada. Qual é a ação que o Senado está tomando em relação a isso? Nenhuma. Cadê a oposição nesse momento? Cadê o movimento de direita mesmo, de fato, do Senado e da Câmara dos Deputados? Pô, tem que agir, pô. Não é só mandar o povo ir nas ruas, não. Eles lá de gravata tem que passar a fazer alguma coisa também. Porque do jeito que está, não dá. Eu vejo o querido Bolsonaro falando do exemplo do general Braga Neto, bem lembrado. O que o Braga Neto fez? Não fez nada. Está preso. Já vai caminhando para 3 vezes preso. Isso é uma vergonha, rapaz. Uma vergonha. Fica por isso mesmo. Ninguém faz nada. Então precisa ter ação. Entendeu? Tomara eu que o governo americano contribua, faça alguma coisa para reduzir esses mandos e desmandos aí desse Alexandre de Moraes. Entendeu? E é notório que ele está agindo com abuso de poder. Notório. Entendeu? Agora mudando de assunto, deixando o assunto de política brasileira de lado, os assuntos que me chamaram a atenção de dezembro para cá foi o seguinte: recentemente foi o carnaval aqui do Rio. Esse ano eu achei muito organizado,
Eu não estive presente em nenhum bloco, porque eu estava trabalhando, mas acompanhei pela internet, pela televisão. Gostei muito do desfile da Unidas da Tijuca. Ainda assim, ficou em nono lugar, com 268,8 pontos. A campeã foi a Beija-Flor de Nilópolis, com 270 pontos. Destaque foi para o último ano, né, do querido neguinho da Beija-Flor à frente da escola cantando, né? Ele anunciou a aposentadoria. Merecida vitória. E notei uma grande movimentação policial, uma organização, combate a roubos e furtos. Infelizmente sempre tem, né? Aquela estatística de roubo de celular, mas esse ano foi menos. E o policiamento foi maior e muito mais ostensivo. Um trabalho integrado. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Eu não sei se houve aqui no Rio, mas em São Paulo houve um planejamento também muito bom. Policiais infiltrados, com roupa paisana, fantasiados, conseguiram prender ladrões de celulares no meio dos blocos. Isso é um projeto maravilhoso. Isso é admirável, louvável. Então, parabéns. Entendeu? Então, isso é o que eu queria deixar comentado sobre o Carnaval. Queria comentar também sobre a saúde do Papa Francisco. Tenho uma torcida pela saúde dele, que já está internado já há algumas semanas. O quadro de saúde dele é uma questão pulmonar, né, que melhora e piora, vai variando. E tem aquela questão delicada do joelho dele, né, que eu também não me esqueço. Estou torcendo muito por ele também em relação a isso. Torcer para que ele melhore. Eu tenho gostado muito do que ele tem falado ultimamente, as declarações dele muito boas. Gostei do que ele falou sobre a boiolagem ficar fora da igreja. Tá certo. Entendeu? A boiolagem tem que estar fora da igreja mesmo. Entendeu? Certíssimo. E mudando de assunto, outros assuntos que me chamaram a atenção recentemente. Primeiro foi dia 19 de janeiro, partida do eterno seu João Batista Belinazo Neto, eterno seu Léo Batista, aos 92 anos, grande jornalista, grande brasileiro, testemunha atuante e ocular da história, né, muitos fatos históricos. Ele acompanhou o plantão radiofônico sobre a morte do Getúlio Vargas, acompanhou o plantão televisivo sobre a morte do Ayrton Senna, entre uma série de outros fatos históricos. Um grande brasileiro. Lamentável partida mesmo. Impressionante. Eu tive a honra de conhecê-lo no Rio Design Barra, quando eu trabalhei num café lá na Praça Central. Eu tive a honra de ver ele rapidamente passando pelo shopping. Ele usava um terno cor café com leite, marrom bem clarinho, sapato social marrom também. Ele estava acompanhado da esposa dele. Memorável, nunca me esqueci daquilo. E eu, um pouco distante dele, mas vendo ele, né? Impressionado, né? De ver de pertinho aquela grande figura, né? Eterno Léo Batista. Pois é. E no mês seguinte, em fevereiro, vale ressaltar que o seu Léo Batista morreu dia 19, né, de janeiro, no domingo. Quando foi no sábado, dia 18 de janeiro, partiu um queridíssimo tio-avô meu, irmão do meu avô, pai do meu pai, e grande patriarca também, grande amigo, pessoa que eu amava também grandiosamente, meu tio Alberi. Pois é, faleceu com 80 e pouquinho também, perto dos 90. É uma pessoa maravilhosa, semblante muito parecido com o do meu avô. Pois é, pessoa incrível também. A recente vez que eu tinha visto ele foi no início de 2019. Pois é, um grande amigo.
Deus tenha no bom lugar. Aí no mês seguinte, né, dia 14 de fevereiro, fiquei sabendo da partida do genial cineasta, né, Cacá Diegues, faleceu aos 84 anos, grande brasileiro, muito inteligente mesmo. O cinema brasileiro deve muito a esse homem, muito importante para a história do Brasil, com certeza. Quatro dias depois, no dia 18 de fevereiro, partiu o eterno vigilante rodoviário, seu Carlos Miranda, que interpretou brilhantemente bem o vigilante rodoviário. Eu adoro essa série. Estava assistindo, inclusive, ela inteira. Série maravilhosa de 1961 para 1962. Recomendo também, assistam. Grande produção brasileira. O Vigilante Rodoviário é uma série que é um período um pouquinho antes daquele grande deslanche que foi o cinema nacional, né? Um pedaço dos anos 60, anos 70 inteiro, anos 80. Foi antes da chanchada, né? Porque a chanchada não é ruim, mas eu acho que escrachou um pouquinho, né, o nome do cinema brasileiro. Mas eu acho que o cinema brasileiro deu a volta por cima, porque meados dos anos 80 para cá, o cinema nacional não é mais aquele cinema nacional de antigamente, que tinha muito nudez, muito palavrão. Não, o cinema nacional passou a ter um outro nível, né? Não desmerecendo a chanchada, não é um desnível, né? É um tema de filme, né? É uma temática, né? Mais para brincadeira, né? Sátira, enfim. Mas essa série é muito boa, recomendo. Pois é, o seu Carlos Miranda faleceu com 91 anos. Grande brasileiro. Pessoa incrível mesmo. Agora, para finalizar, eu queria destacar um outro assunto que eu me lembrei, mudando de assunto, sobre cinema, falando sobre política internacional. Dia 28 de fevereiro desse ano, houve uma reunião do presidente Trump com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No meio dessa reunião dele, do Trump e do Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, acabou acontecendo um leve desentendimento. O que é que eu espero dessa situação? Eu acho que a guerra só vai acabar quando a Rússia tirar as tropas militares deles do território ucraniano. Enquanto o território da Ucrânia não ficar igualzinho era em janeiro de 2022, ou seja, antes da guerra, essa guerra não vai acabar. Por quê? Não é justo a Rússia obter territórios da Ucrânia para fins de exploração de minério. Eu não acho justo. E outra, o maior causador, o culpado dessa guerra é o Putin. O Putin está caminhando a passos largos a ser o Hitler do século XXI. Porque foi ele quem atacou primeiro a Ucrânia. O país da Ucrânia, eles estavam na deles, quietos, na santa paz, defendendo a soberania e a dignidade e a economia deles.
igual todos os nossos países fazem, cada um com o seu próprio país. Defende sua segurança, sua soberania nacional, sua dignidade, sua economia. A Ucrânia estava fazendo o mesmo. E o Putin simplesmente acordou um dia e resolveu atacar a Ucrânia. E deu no que deu. Essa guerra já vai caminhando agora. Em fevereiro agora completou 3 anos. 3 anos de guerra. Absurdo. Lamentável. Por puro capricho do Putin. Eu espero que o Trump não me decepcione. Não apoie o Putin. O Putin está errado nessa. O maior problema, o maior agente causador dessa guerra é o Putin. O povo russo não tem nada a ver com isso, não. Que o russo sério, com discernimento e coerência, não apoia essa palhaçada, não. E um dia a conta vai chegar para a Rússia. Eu acredito que eles já devam estar sofrendo financeiramente. A maior canelada financeira que a Rússia levou, acho que foi ainda em 2022. Foi a retirada do país, de um bloco de países riquíssimos, chamado SWIFT. Isso foi a primeira canelada financeira que o Putin recebeu. Sabe-se lá como é que está a economia russa. Né? Está em pandarecos, talvez. Enfim. Bons espectadores que somos, vamos observando. Mas eu estou na torcida para que essa guerra seja solucionada ainda esse ano. É muito simples, é só o Putin retirar as tropas da Ucrânia. Simples assim. A Ucrânia voltar a ter a soberania que sempre teve. Esse negócio da Rússia querer obter território ucraniano para fins de exploração de minério, eu sou totalmente contra. Isso é injusto. Por quê? Qual a finalidade? Negativo. Entendeu? Enfim, a Ucrânia não está sozinha nessa, não. Graças a Deus, a Ucrânia não está sozinha nessa, não. Os governantes que têm seriedade, discernimento e coerência estão do lado da Ucrânia do Zelensky. Entendeu? Com certeza. Mas é isso, pessoal. Esses foram os assuntos que eu me lembrei. Um abração para todo mundo. Não sei se eu vou gravar vídeo na Páscoa, então já estimo uma Páscoa abençoada para todo mundo, uma abençoada Semana Santa, uma semana importante, grandes reflexões. E é isso aí. Vamos que vamos. Não vamos desanimar. Otimismo sempre, né? E que não esqueçamos daquela frase do ministro Sérgio Mota, né? Não se apequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações. Ele dizia do país. Eu só retiro do país, né? Eu não trabalho com o país. Então eu retiro do país e aplico, coordene as transformações nas atividades do meu dia a dia na vida, né? Com certeza. Mas é isso, um abração. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Provavelmente, o próximo vídeo que eu gravar, no dia do aniversário do querido Roberto Carlos, né, que iniciou a turnê desse ano maravilhosamente bem, né, num país vizinho do Brasil, agora me faltou o nome, e que deve estar retornando já ao Brasil para poder iniciar a temporada do Projeto Emoções em Alto Mar, né, que esse ano está completando 20 anos. Que maravilha! Eu me lembro do primeiro Emoções em Alto Mar, 2005. O Tom Cavalcante naquela época trabalhava na Record, entrevistou o Roberto naquela época, no primeiro ano dele no Projeto Emoções, no projeto do navio, que naquela época era o Costa Favolosa, se não me falha a memória, era Costa Favolosa. Hoje em dia é outro. Hoje em dia eu acho que é MSC, Preciosa, coisa assim. É uma maravilha, maravilha. Ele, a equipe dele, os músicos, né? Grandes seres humanos, pessoas incríveis. Felizes dos que irão,
Feliz das pessoas que estarão presentes lá naqueles dias, né, em alto mar. É uma maravilha, né? Aquele trecho que ele canta, a música Comandante do Seu Coração, no final do show, aquilo ali é de uma sacada genial mesmo. Aquela introdução final, a orquestra continuando o final da música e ele jogando as rosas, né, para quem está presente, aquilo ali é fantástico, é uma beleza mesmo. Ele sempre muito sábio, né? É isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau.